O Vampiro de Seul. Capítulo 1. Noite de encontro. As luzes de neon de Seul pintavam as ruas molhadas em tons de azul e rosa quando minha vida mudou para sempre. Eu sou Soo Min, uma artista de 26 anos que sonhava em ter sua própria galeria, mas que trabalhava num café para pagar as contas. Naquela noite chuvosa de outubro, eu mal sabia que estava prestes a conhecer o homem que alteraria meu destino. O turno no café havia sido longo e exaustivo. Minhas mãos ainda cheiravam a café e meu avental estava manchado de tinta dos esboços que fazia nas pausas. Eram quase 2 da manhã quando finalmente saí pela porta dos fundos, caminhando pelo beco escuro que me levaria ao ponto de ônibus. As gotas de chuva batiam no meu guarda-chuva numa melodia constante. Foi quando eles apareceram. 3 homens emergiram das sombras, bloqueando minha passagem. "Deixa a bolsa aí, mocinha!" disse o maior deles, exibindo uma faca. Meu coração disparou, as pernas tremeram. Era exatamente o tipo de situação que sempre evitei, mas ali estava, indefesa como uma corça diante de lobos. "Por favor, não", sussurrei, apertando minha bolsa contra o peito. Dentro dela, além do pouco dinheiro que eu tinha, estava meu sketchbook, meu único tesouro verdadeiro. Os homens riram, um som cruel que ecoou pelas paredes molhadas do beco. O líder deu um passo à frente, a faca brilhando sob a luz fraca de um poste distante. Foi então que ele apareceu. Como uma sombra que ganha vida, um homem alto emergiu da escuridão. Usava um sobretudo preto e seus passos eram silenciosos, quase fantasmagóricos. Havia algo sobrenatural em sua presença, uma aura fria que fez o ar ao redor parecer mais denso. "Aconselho vocês a irem embora", disse ele, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade inquestionável. Sua pronúncia era perfeita, refinada, como alguém educado na elite de Seul. Os assaltantes riram, claramente subestimando o recém-chegado. "É só um playboy perdido", zombou um deles. O homem misterioso suspirou, quase com pena. Em um movimento fluido, tirou as mãos dos bolsos. Foi quando vi. Presas brancas brilhando na penumbra. Seus olhos refletindo a luz como os de um fio, curvou seus lábios, revelando completamente suas presas afiadas. Está gostando da história? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que mais te tocou nessa história. Os assaltantes recuaram imediatamente, o terror estampado em seus rostos. "Que diabos é você?" gritou o líder, ainda empunhando a faca com mãos trêmulas. O homem não respondeu, apenas deu um passo à frente e isso. Os 3 fugiram correndo, seus gritos ecoando pelo beco até desaparecerem na noite. Permaneci imóvel, meu guarda-chuva caindo no chão molhado. Aquilo que tinha visto era real? As presas, os olhos que brilhavam na escuridão? Lentamente, suas feições voltando ao normal. Sua voz agora suave, quase sob a luz fraca, pude ver melhor seu rosto. Era absurdamente belo, com traços aristocráticos e uma pele pálida como porcelana. E seus olhos escuros me observavam com uma intensidade. O choque, o impulso. E antes de desmaiar, foram seus olhos alarlônia misturado com algo mais exótico, quase selvagem. Ele me carregava com uma facilidade impressionante, como se eu não pesasse nada. Através de pestanas trêmulas, vi que estávamos entrando num prédio luxuoso. O saguão era de mármore branco e negro, com lustres de cristal que refletiam nossa imagem enquanto ele me levava até o elevador. Suas mãos eram frias contra minha pele, mas seu toque era gentil, cuidadoso. O elevador subiu em silêncio até o último andar. Quando as portas se abriram, revelaram um hall privativo que levava a uma única porta, evidentemente a cobertura. Ele hesitou por um momento, como se questionasse sua própria decisão, antes de usar um cartão magnético para abrir a porta. A cobertura era espetacular e, ao mesmo tempo, estranhamente melancólica. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de Seul, mas todas as cortinas estavam fechadas. O ambiente era impecavelmente decorado, mas havia uma frieza nele, como um museu onde ninguém realmente vive. Ele me levou até um quarto de hóspedes e me deitou cuidadosamente na cama, puxando os cobertores até meu queixo.
Seus movimentos eram precisos, mas hesitantes, como alguém que há muito tempo esqueceu como cuidar de outro ser humano. Pude sentir seu olhar intenso sobre mim antes de ele sair, fechando a porta com suavidade. Fiquei ali, não completamente acordada, nem dormindo, tentando entender o que havia acontecido. Eram alucinações, efeito do choque, mas a lembrança das presas era vivida demais, real demais. E aquele homem. Havia algo nele que desafiava a explicação, uma aura que era ao mesmo tempo perigosa e magnética. Da parede, ouvi seus passos inquietos. Ele parecia estar caminhando de um lado para outro, como um tigre enjaulado. Ocasional fundo, carregado de uma melancolia que me tocava de forma. Havia solidão naquele som, uma solidão tão profunda que me fez esquecer meu próprio medo. Quando finalmente adormeci, sonhei com olhos que brilhavam na escuridão e um homem que carregava o peso de séculos nos ombros. Capítulo 2. O mistério da noite. Acordei com o sol da manhã filtrando através de cortinas pesadas. No momento, não lembrei onde estava. O aroma desconhecido, uma mistura de sândalo e algo indefinível, trouxe tudo de volta. O beco, os assaltantes, aquele homem impossível, quarto ao meu redor. Era luxo, mas impessoal, como um hotel. Na mesinha de cabeceira havia um copo d'água e 2 comprimidos, provavelmente para dor de cabeça. Um gesto gentil de alguém que sabia exatamente como uma pessoa se sentiria após um choque. Está gostando da história? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que mais te tocou nessa história. Saí do quarto em passos hesitantes, meus pés descalços afundando no tapete macio. A cobertura parecia ainda maior à luz do dia, mas também mais vazia. Era como um palácio de cristal. Lindo, mas frio. Segui o som distante de xícaras se chocando, que me levou a uma cozinha moderna onde ele estava. Estava de costas para mim, preparando o que parecia ser café, mas não consegui deixar de notar como o sol matinal, mesmo filtrado pelas cortinas, o evitava, como se ele instintivamente se mantivesse nas sombras. Usava uma camisa branca simples e calças escuras, uma visão muito mais normal do que o homem misterioso da noite anterior. "Você está acordada", disse sem se virar, como se tivesse percebido minha presença por algum sentido além dos convencionais. Sua voz matinal soava mais rouca, mais humana de alguma forma. "Como se sente?" "Confusa", respondi honestamente, surpreendendo-me com minha própria franqueza. Ele se virou então, e à luz do dia pude vê-lo melhor. Era ainda mais belo do que lembrara, com uma beleza quase sobrenatural que chegava a ser inquietante. Seus olhos evitaram os meus, fixando-se num ponto acima do meu ombro esquerdo. "É compreensível. Você passou por uma experiência traumática ontem à noite." Suas palavras eram formais, cuidadosamente escolhidas, como se ele estivesse construindo uma barreira entre nós. Em uma xícara de porcelana fina e a ofereceu a mim, mantendo uma distância cuidadosa para evitar qualquer contato físico. "Foi real?" perguntei. "O que vi ontem à noite?" Seus músculos se tensionaram visivelmente, a xícara que segurava tremendo ligeiro. Foi o primeiro sinal de vulnerabilidade que percebi. "O que você acha que viu?" contra-atacou, finalmente encontrando meu olhar. Seus olhos eram de um marrom tão escuro, pretos, e havia neles uma profundidade que me fez sentir. Sussurrei, a palavra soando ridícula mesmo para meus próprios ouvidos. Na luz do dia, numa cozinha moderna com eletrodomésticos inoxidáveis, parecia impossível, mas a memória era clara demais para ser descartada. Ele se afastou abruptamente, caminhando até a janela. "Você deveria ir para casa." "Esquecer o que aconteceu ontem à noite." Sua voz era fria agora, distante, mas havia uma tensão nela que sugeria um conflito interno. "E se eu não quiser?" As palavras saíram antes que eu pudesse censurá-las. Havia algo nele que despertava minha curiosidade artística, minha necessidade de entender as nuances e sons que percebia em sua existência. Humor. "Confia em mim, você quer?" Voltou-se para mim novamente, e por um momento, sua máscara de frieza escorregou. Vi solidão ali, uma solidão tão profunda que me fez dar um passo à frente involuntariamente. "Eu te devo minha vida",
disse suavemente. Pelo menos deixe-me conhecer o nome do homem que me salvou. Han-Jun, respondeu após uma longa pausa, como se até dizer seu próprio nome fosse perigoso. E você não me deve nada. Fomos simplesmente dois desconhecidos que se cruzaram na noite. Mas não éramos desconhecidos, não mais. Havia algo entre nós, uma conexão que eu não sabia nomear, mas que sentia com cada célula do meu corpo. Sou Min, ofereci. E discordo. Não somos mais desconhecidos. Punhos, seus nós dos dedos ficando. Você precisa ir, Sumin. Mas como disse meu nome, fez algo se contrair no meu peito. Havia delicadeza ali, como se meu nome fosse algo precioso que ele não deveria tocar. Por quê? Insisti, dando mais um passo em sua direção. O que você está escondendo que é tão terrível? Ele respirou, a palavra carregada de séculos de dor. Absolutamente tudo. Havia lágrimas não derramadas em seus olhos, um sofrimento tão palpável que me fez esquecer meu próprio medo. Este homem, Han-Jun, não era perigoso. Ele era atormentado. Havia uma diferença, e meu coração de artista reconheceu a dor que ele carregava. Ele me acompanhou até a porta com passos medidos, mantendo sempre uma distância segura. No elevador, o silêncio era denso, carregado de tudo que não dissemos. Quando chegamos ao saguão, ele hesitou. Poderia pelo menos saber onde você trabalha? Para ter certeza de que chegou em segurança? Sua pergunta soou quase tímida, como se ele estivesse lutando contra seus próprios instintos. Café Luna, em Hongdae, respondi, estudando seu perfil enquanto ele internalizava a informação. Das 9 às 10, turno da manhã. Ele assentiu uma vez, formal. Cuide-se, Su-min. Eu queria dizer mais, perguntar quando nos veríamos novamente, mas algo em sua postura me dizia que essa era uma despedida. Caminhei para fora do prédio, mas olhei para trás na última janela do último andar. Não havia ninguém. Durante o trajeto de volta ao meu pequeno apartamento, não consegui tirá-lo da cabeça. Han-Jun. O nome ecoava em minha mente como uma melodia. Havia mistério em torno dele, um segredo sombrio que ele carregava como uma armadura. Mas havia também gentileza, uma proteção instintiva que me tocou profundamente. Naquela noite, sonhei com ele novamente. Mas desta vez, ele não estava nas sombras. Ele estava sob o sol, sorrindo, e não havia presas em seu sorriso. Capítulo 3. Segredos sombrios. 2 semanas se passaram. 2 semanas durante as quais não consegui tirar Han-Jun da minha cabeça. Durante o dia, mergulhava no trabalho no café, mas minhas mãos traçavam seu perfil nas margens dos blocos de pedidos. À noite, vagava pelas ruas de Hongdae, esperando contra toda lógica vê-lo novamente. Foi numa terça-feira chuvosa que ele apareceu. Eu estava limpando as mesas depois do expediente, quando senti alguém me observando. Levantei os olhos e lá estava ele, do outro lado da rua, sob um poste de luz. Usava o mesmo sobretudo preto, mas agora pude ver a forma como a chuva evitava cair diretamente sobre ele, como se até mesmo a natureza reconhecesse que ele era diferente. Está gostando da história? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que mais te tocou nessa história. Nossos olhos se encontraram através do vidro. Mesmo à distância, senti a intensidade de seu olhar. A forma como ele me estudava, como se estivesse memorizando cada detalhe. Soltei o pano de limpeza e corri para a porta, mas quando olhei novamente, se tornou um padrão. Toda noite, por volta das 10, ele aparecia. Sempre distante, sempre observando, nunca mando. Era como ter um fantasma elegante me seguindo pelas ruas de Seul. Em vez de me assustar, isso apenas intensificou minha determinação de falar com ele novamente. Na quinta-feira, tomei uma decisão. Quando terminei o turno, em vez de ir direto para casa, sentei-me na bancada em frente ao café, debaixo de um guarda-sol que oferecia pouca proteção contra a garoa noturna. Tinha trazido meu sketchbook e fingi desenhar, mas na verdade estava esperando por ele. Ele apareceu às 10 em ponto, como sempre. Desta vez, quando me viu sentada ali, houve hesitação em seus movimentos. Fiquei imóvel, mantendo os olhos baixos no meu desenho, fingindo não notá-lo.
Senti quando ele começou a se aproximar, seus passos ecoando no pavimento molhado. Você está fazendo isso propositalmente, disse ele quando parou a alguns metros de mim. Sua voz carregava uma mistura de diversão e exasperação. Levantei os olhos lentamente, simulando surpresa. Fazendo o quê? Perguntei, fechando o sketchbook. Esperando por alguém que talvez, apenas talvez, tenha uma explicação para o que aconteceu naquela noite? Ele. Sou Min. 2 semanas, interrompi. 2 semanas você fica ali, me observando como um. Parei, percebendo que estava prestes a dizer a palavra que ambos evitávamos. Como um stalker, sugeriu ele, uma ligeira curva nos lábios. Porque é exatamente isso que sou. Sua honestidade brutal me desarrou. Perguntei suavemente. Ele se aproximou então, parando a apenas um braço de distância. À luz fraca do poste, pude ver a batalha que se desenrolava em seus olhos. E ao mesmo tempo, sei que deveria. Por causa das presas? Pergunte. Por causa do que quer que você seja? Ele recuou como se tivesse sido golpeado. Você não entende quão perigoso? Então me explique, demandei, ficando em pé para enfrentá-lo. Pare de me tratar como uma criança. Me diga a verdade. Houve uma longa pausa, durante a qual apenas o som da chuva batendo no pavimento nos acompanhou. Finalmente ele falou, sua voz baixa e carregada de dor. Eu sou amaldiçoado, Sumin, condenado a uma existência que não é vida nem morte. Faz séculos que não vejo o sol verdadeiro, que não posso me aproximar de ninguém sem o medo constante de machucá-los. Ele parou, engolindo seco. Presas. Sabe o que isso significa? Vampiro, sussurrei, a palavra soando estranha em meus lábios, no bulício distante da vida noturna, mas também explicava tudo, a palidez sobrenatural, a frieza de sua pele, a forma como evitava a luz solar. Sim, amou ele, como se a palavra queimasse sua garganta. Um monstro. Não, disse Fint, surpreendendo-nos a ambos. Não é assim que eu te vejo. Seus olhos se arregalaram. Você nem me conhece. Então deixe-me conhecê-lo, implorei. Conte-me sua história. Pensei que ele fugiria novamente. Em vez disso, olhou ao redor, notando os outros pedestres tardios. Não aqui, não assim. Caminhamos em silêncio pelas ruas molhadas, passando por restaurantes ainda abertos e karaokês iluminados, até chegarmos a um pequeno parque no coração de Hongdae. Havia um lago artificial ali, cercado por bancos vazios a essa hora. Sentamos num banco debaixo de uma cerejeira despida, a distância entre nós cuidadosamente mantida por ele. Não é uma história feliz, avisou. As melhores histórias raramente são, respondi. Ele sorriu então, um sorriso genuíno pela primeira vez desde que o conhecera. Você é diferente de qualquer pessoa que já conheci. Continue, encorajei-o gentilmente. França, 1823. Começou, seu olhar perdido no lago. Eu era diferente então. Jovem, idealista, estupidamente corajoso. Eu salvei alguém. Ou pensei que estava salvando. Ela parecia indefesa, atacada por bandidos numa estrada rural. Sua voz ficou amarga. Era uma armadilha. Ela não era humana, e eu fui ingênuo demais para perceber até ser tarde demais. A mulher era antiga, poderosa, e achou minha nobríga. Divertida. Ela te transformou, deduzi. Como recompensa pela minha bondade, ele riu sem humor. Desde então, carrego esta maldição, estes séculos de solidão. E você nunca pensou que isso poderia ser quebrado? Perguntação doendo por ele. Consultei sábios, feiticeiros. Todos me disseram a mesma coisa. Preciso encontrar alguém que me veja como tudo e ainda assim escolha amar. Ele riu amargamente. Quem poderia amar um morto-vivo? Minha mão antes que pudesse me deter, tocando. Sua pele era fria como mármore, mas o toque enviou uma corrente elétrica através de mim. Ele congelou, olhando para nossas mãos entrelaçadas com uma expressão de choque e algo próximo ao terror. Alguém que vê além da superfície. Alguém que reconhece a alma boa por trás da maldição.
Ele retirou a mão rapidamente, como se meu toque queimasse. Não, você não entende. Sou perigoso para você. Então por que me salvou naquela noite? Porque mesmo sendo um monstro, não consigo suportar ver inocente. Estudei seu perfil na luz do luar. Li tanta solidão acumulada. Ramin. Relutantemente, um monstro não se preocuparia com minha cegaria tanto remorso. Você não sabe o que diz. Então me mostre, desafiei. Se é realmente tão perigoso, prove-o. Algo mudou em sua expressão. Seus olhos escureceram, e por um momento vi-as presas por trás de seus lábios. Mas então ele recuou, cobrindo o rosto com as mãos. Não posso, gemeu. Não com você. Naquele momento, compreendi. Sua maldição não era apenas física, era emocional. Ele se havia convencido de que era indigno de amor, condenado à solidão eterna. E talvez, apenas talvez, eu pudesse ajudá-lo a encontrar uma saída. Quer me ver amanhã? Perguntei, minha voz mal mais alta que um suspiro. Ele me olhou por um longo momento. Você não deveria querer isso. Mas eu quero. Por fim, ele assentiu. Mesma hora, mesmo lugar. Quando nos separamos naquela noite, senti que algo havia mudado entre nós. A barreira que ele mantivera tão cuidadosamente começara a rachar, e por trás dela vislumbrei um homem que há muito tempo esquecera como ser amado. Capítulo 4. A tentação da escuridão. Os dias seguintes passaram em uma névoa de antecipação e descobertas. Han-jun começou a encontrar comigo regularmente, sempre após o cair da noite, sempre mantendo uma distância cuidadosa. Falávamos por horas, sobre arte, sobre a história que ele testemunhara, sobre a solidão que ambos conhecíamos por razões diferentes. Era numa sexta-feira à noite que tudo mudou. Eu estava organizando a área do café quando derrubei uma xícara, cortando ligeiramente a mão nos cacos. Nada sério, apenas um arranhão pequeno que sangrava um pouco. Estava limpando o corte com uma toalha quando Han-jun chegou. Está gostando da história? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que mais te tocou nessa história. O momento em que ele entrou no café e sentiu o cheiro do... Seus olhos se fixaram em minha ferida. Suas narinas se dilataram e pude ver a batalha selvagem que se desenrolou. As presas apareceram, alongando-se, enquanto suas mãos se fecharam, punhos tão apertados que seus nós ficaram brancos. Han-jun, chamei hesitantemente, notando como ele lentamente recuou para a porta. Não. Sua voz estava rouca. Eu... Espere! Tentei me aproximar, mas ele ergueu uma mão em clara advertência. Não! Gritou, e havia algo selvagem em sua voz que me fez parar instantaneamente. Você não entende? O cheiro... Eu não posso... Ele virou e saiu correndo, desaparecendo na noite como uma sombra. Fiquei ali parada, ainda segurando a toalha ensanguentada, tentando processar o que havia acontecido mesmo. Passaram-se dias. Não apareceu mais no café. Eu o procurava pelas ruas de Hongdae, esperava nos lugares onde costumávamos conversar, mas havia desaparecido completamente. Era como se nunca tivesse existido, exceto pelas memórias que ardiam em meu peito e os esboços que enchiam meu notebook. Foi durante a terceira semana de sua ausência que tomei uma decisão desesperada. Lembrei do prédio onde ele morava, da cobertura luxuosa onde despertara naquela primeira manhã. Precisava vê-lo, precisava entender por que havia fugido. Convenci o porteiro de que era esperada, mentindo sobre uma entrega de arte. O elevador pareceu subir eternamente até o último andar. Quando as portas se abriram, hesitei. E se ele não quisesse me ver? E se realmente fosse perigoso? Bati na porta 3 vezes antes de ter coragem de usar o interfone. Han-jun, sou eu, Sumin. Por favor, apenas me dê 5 minutos. Silêncio. Então, eu ouvi passos se aproximando. A porta se abriu apenas uma fresta, revelando parte de seu rosto. Fundas, a pele ainda mais pálida que o usual, os lábios quase brancos. Você não deveria estar aqui, disse. Mas sua voz carecia da convicção. Mereço uma explicação. Pensei que ele fecharia a porta na minha cara. Em vez disso, recuou, permitindo que eu entrasse.
A cobertura estava em contraste com minhas memórias. Cortinas pesadas bloqueavam toda a luz e o ar estava carregado, como se as janelas não tivessem sido abertas em semanas, parando no centro da sala. Ele riu, um som quebrado. Porque por um momento naquele café eu não consegui controlar. O cheiro do seu sangue despertou algo em mim que passa séculos tentando suprimir. Mas você controlou, argumentei. Você saiu. Apenas porque você estava olhando. Se não tivesse estado... Ele balançou a cabeça, enrugando as mãos nos cabelos. Não posso me aproximar de você, Sulmin. É perigoso demais. Perigoso para quem? Caminhei até ele, ignorando como ele recuou. Para mim? Ou para o próprio ideal que você faz de si mesmo? Seus olhos se arregalaram com minha confrontação direta. Você não entende? Então me ajude a entender, explodi. Pare de me proteger de você mesmo. Por mim o que posso ou não enfrentar. Ele se virou abruptamente, caminhando até as janelas cobertas. Você quer a verdade, Sulmin? A verdade é que desde que você na minha vida, não consigo pensar em mais nada. Você me fez lembrar do que significa sanu, e isso é uma tortura. Aproximei-me dele por trás, mantendo uma distância respeitosa. Porque eu não sou humano. Porque não posso lhe dar uma vida normal. Porque a cada dia que passo com você, mais forte fica a vontade de... De quê? Ele então, e vi lágrimas em seus olhos. Lágrimas que não sabia que vampiros podiam derramar. De beijá-la, de segurá-la, de esquecer, nem que seja por um momento. Han-jun, não! Ele balançou a cabeça. Você merece alguém que possa andar no sol com você. Alguém que possa envelhecer ao seu lado. Alguém que não seja um monstro. Finalização da história. Capítulo 4. A tentação da escuridão. Continuação. Olhe para mim, exigi, dando um passo em sua direção. Olhe realmente para mim. Vê um monstro? Ou vê um homem que passou tanto tempo se castigando que esqueceu quem realmente é? Sua reação estava irregular, entrecortada. Sulmin, você não entende o que está pedindo. Aproximei-me ainda mais, até que apenas alguns centímetros nos separavam. Estou pedindo que pare de fugir. Estou pedindo que pare de me subestimar. Se eu perder o controle, então eu estarei aqui. Minha voz saiu mais firme do que imaginava ser possível. Han-jun, você tem carregado essa culpa sozinho por tanto tempo que esqueceu que não precisa enfrentar tudo sozinho. Deixe-me ficar. Deixe-me ser sua âncora. Vi o momento exato em que sua resistência começou a desabar. Suas mãos tremiam em rosto antes de recuar. Não sei como parar de ter medo de mim. Então, aprenderemos. O perdão começa quando paramos de fugir de nós mesmos. Ele fechou os olhos, como se minhas palavras fossem uma prece que temia aceitar. Quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Uma vulnerabilidade crua que nunca me permitira ver antes. Fique, disse finalmente, a voz quebrada. Por favor. Sentamo-nos no chão da sala, lado a lado, e falamos até o amanhecer. Formação há 200 anos. Sobre as pessoas que havia perdido. Sobre o peso da imortalidade. Sobre os medos que carregava de se tornar um ser. Eu falei sobre minhas próprias inseguranças, sobre como a arte era minha forma de encontrar beleza, sobre como ele havia me mostrado que mesmo na escuridão poderia existir luz. Quando os primeiros raios de sol começaram a filtrar pelas cortinas, Han-jun não fugiu. Pela primeira vez em séculos, permitiu-se ser vulnerável na presença de outra pessoa. Capítulo 5. Beijo da redenção. Antes trouxeram uma nova dinâmica. Han-jun não mais evitava minha presença, mas ainda mantinha certa distância, como se testasse os limites de seu autocontrole. Passamos tardes inteiras conversando, ele sempre em sua cobertura, longe da luz do sol. Foi numa noite de quinta-feira que tudo mudou definitivamente. Uma tempestade desabara sobre Seul e eu havia decidido ficar na cobertura ao invés de enfrentar a chuva torrencial. Acordei no meio da madrugada e percebi que Han-jun não estava na sala. Encontrei-o no terraço coberto, parado na borda, olhando para a cidade iluminada pelos relâmpagos.
A chuva respingava em seu rosto, mas ele parecia alheio a tudo. "Han-jun?" chamei, aproximando-me cuidadosamente. Ele não se virou. "Às vezes me pergunto como seria", disse, a voz quase perdida no barulho da tempestade. Como seria sentir o calor do sol novamente, em ver, morrer quando chegar a hora? Por que pensa nisso agora? O triste curvou seus lábios. Porque você me fez lembrar do que é ser humano. Ele, ficando ao seu lado na borda do terraço. Você não perdeu tudo. Me olhou, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Ergui a mão e toquei sua pele contra minha palma aquecida, lábios. Vê-lo lutando entre o desejo fecharam, e ele assentiu quase. Nossos lábios se encontraram num beijo suave, de uma mulher que escolhia ver a luz onde tinham apenas escuridão. No momento em que nossos lábios se tocaram, senti algo extraordinário acontecer. Um calor começou no meu peito e pareceu se espalhar entre nós. Han-jun se afastou bruscamente, os olhos arregalados de espanto. "O que?" Ele olhou para as próprias mãos, depois para mim. "Sentir calor." O rosto para a chuva e, pela primeira vez desde que o conhecera, não parecia incomodado pela água. Havia cor retornando às suas faces, um rosado sutil que não estava lá momentos antes. "A sede", sussurrou, maravilhado. "Ela se foi." Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Compreendi o que estava acontecendo. "Han-jun." Ele me puxou para seus braços, me beijando novamente, aquecendo gradualmente contra o meu. O coração que não batia há 200 ali, abraçado sob a chuva. O vampiro estava se tornando humano novamente, e o amor havia sido a maldição secular. Choramos juntos, eu de pura alegria por testemunhar seu. Quando a tempestade finalmente passou e os primeiros raios do horizonte, Han-jun não fugiu. Pela primeira vez em 2 séculos, ele ficou para ver o sol nascer. Descemos pelas ruas de Hongdae de mãos dadas, enquanto a cidade despertava ao nosso redor. O sol banhava seu rosto e ria, um sorriso genuíno, cheio de vida. "Onde vamos agora?" perguntei, enquanto caminhávamos sem destino certo. Ele parou, virou-se para mim e me beijou mais uma vez, gentil e cheio de promessas. "Vamos começar de novo. Juntos." Continuamos caminhando pela rua iluminada pelo sol da manhã, 2 corações finalmente unidos, prontos para escrever uma nova história, não mais marcada pela escuridão do passado, mas pela luz de um futuro que construiríamos lado a lado. 6 meses depois, eu finalizava uma nova pintura em meu ateliê quando Han-jun chegou do trabalho. Sim, trabalho. Ele havia descoberto uma paixão por ensinar história, usando seus conhecimentos únicos de 200 anos de vida para inspirar uma nova geração. "Mais um pôr do sol?" perguntou, observando minha tela. "Nosso primeiro pôr do sol", corrigi sorrindo. "O dia em que você renasceu." Ele me abraçou por trás, apoiando o queixo em meu ombro. "Não renasci, Sul-min. Finalmente comecei a viver de verdade." Fora, o sol se punha sobre sul, pintando o céu com tons de dourado e rosa. E nós permanecemos ali feitos, mortais e felizes.